Como é viver um avivamento na vida pessoal? Você tem essa experiência? Conhece alguém que tem essa experiência? Ou já leu algum relato bíblico sobre essa experiência? Esse é o assunto do nosso programa Entendes tu o que lês? De hoje. Está entrando no ar o programa Entendes tu o que lês? Um programa com o objetivo de você entender a palavra de Deus. Apresentação: Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Hoje eu estou aqui para poder fazer a exposição bíblica de Salmos 63, versículos de 1 a 8, com o tema O Avivamento na Vida Pessoal. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas se você está sempre aqui acompanhando o canal, é uma satisfação ter sempre você aqui conosco, tá? Então, nesse momento, nós vamos fazer aí a leitura bíblica do Salmo 63, versículos de 1 a 8. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Bom, nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, quero eu te pedir perdão nesse momento, Senhor. Me perdoa dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Necessito que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades conforme a tua palavra está, Pai querido, escrita. Também ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender a tua palavra e possamos colocar em prática. Porque a intenção do programa é ler o texto, é explicar o texto e é tirar as lições do texto para a prática da nossa vida. Senhor, toma cada um inscrito do canal, toma cada membro que contribui com o Ministério de Ensino, toma a vida de cada família, de cada professor, de cada aluno. Senhor, abençoa as famílias, repreende todo o mal, toma os casamentos, dá estrutura familiar. Pai querido, não permita, Senhor querido, que, Pai querido, os conflitos venham, Senhor querido, Senhor amado, enfraquecer a estrutura familiar e dessa forma, Senhor, esposo não compreendendo esposa, pais não compreendendo filhos, filhos não compreendendo pais. Ajuda, Senhor, o teu povo, dá força ao teu povo, traz sobre nós um avivamento para que venhamos viver, Senhor querido, guiados pelo teu Espírito Santo. Nos dá mais uma vez, Senhor, um bom programa. Senhor, também te peço, se tem algum professor pensando em desistir, em abandonar, algum obreiro da tua casa pensando em deixar o ministério, alguma obreira também, ó Deus, alguém que está desanimado em ir para a obra do Senhor, dá ânimo, dá força, dá graça, sustenta, Senhor. Nos dá um bom programa em nome de Jesus. Eu quero deixar uma recomendação de vídeo, porque de acordo com a exposição bíblica vai ser falado de oração, então eu quero deixar aqui esse vídeo de recomendação que você pode assistir no final deste vídeo de hoje. O que você precisa saber sobre a oração? Esse vídeo é um vídeo muito importante, tá? Ele tá dentro da série aí, Bases da Fé, série discipulada, aí você vai dizer, pastor, mas eu não sou novo convertido. Engana-se, nós somos discípulos até o fim. Somos discípulos, somos alunos, seja pastor presidente, pastor auxiliar, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, missionário, missionária, irmã de mesa de oração, seja quem for, todos nós somos discípulos de Jesus. Então assista esse vídeo, vai te ajudar bastante a ter compreensão sobre a questão da oração. Bom, vamos para a nossa introdução. Esse texto fala, o Salmo 63 fala sobre o Salmo de Davi escrito no deserto de Judá,
provavelmente durante a revolta de Abisalão, nesse caso, né? 2 Samuel 15, 23. Por que nós falamos isso? Deixa eu colocar aqui, dividir na tela. Você pode ver que no título em cima, essa parte aqui não é inspirada, tá? Essa parte aqui é colocada pelos tradutores, tá? Porém, há um entendimento que esse salmo, né? Às vezes eles tiram essa parte que tinha alguma referência lá no original. Então tá aqui, Salmo de Davi quando se encontrava no deserto de Judá. Então vamos voltar aqui só para você poder compreender. Então acredita-se que esse momento aqui dessa situação de Davi foi no momento onde Abisalão tomou o reino ali temporariamente, tá? Houve aquela revolta e Davi tá fugindo. E Davi tá no deserto de Judá. Há alguns estudiosos que acreditam que seja no tempo de Saul. O grande problema de conciliar esse salmo com o tempo de Saul é que tudo leva a crer que esse salmo aqui foi escrito quando Davi já era rei. E no tempo de Saul, Davi ainda não era rei, ele ainda não tinha assumido o reinado. Deus havia o chamado como rei, mas ele ainda não era rei. Então fica mais propenso a acreditarmos que foi no tempo de Abisalão. Apesar que é apenas uma possibilidade, tá bom? Em vez de olhar para o passado, Davi, com remorso, ou para o presente, com medo, Davi olha para o Senhor e reafirma sua fé e amor. Embora sem santuário, porque ele estava longe do templo, lugar de adoração, tá? Embora sem santuário, né? Naquele tempo ainda não tinha o templo, né? Mas tinha a questão do tabernáculo, lugar de adoração. Então, embora sem o santuário ou ministério sacerdotal, estava longe dos sacerdotes, Davi busca o Senhor pela fé e encontra novas forças. Davi tem uma vida avivada, por isso o texto destaca sua jornada em busca da orientação e ajuda divina em momentos difíceis de sua vida. Então nós vamos aprender lições importantes aqui. Nas palavras de Spurgeon, não havia deserto no coração, embora houvesse deserto ao redor. Então o que Spurgeon queria dizer? Spurgeon estava dizendo o seguinte: apesar de Davi estar num lugar geograficamente deserto, esse deserto não estava dentro do coração de Davi. Esse deserto não havia contaminado. O lugar geográfico, a situação de Davi, o momento que ele está vivendo, não tinha transformado a sua alma em se ver dentro de um deserto. Seu maior anseio não era pela coroa, mas por Deus. Seu maior desejo não era pelo conforto do palácio, mas pela comunhão com Deus. E seu maior bem não é a vida, mas a graça de Deus. Então você vê várias lições aqui sendo aprendidas. Davi não estava preocupado com coisas materiais. Davi estava preocupado com seu relacionamento com Deus. Davi não estava focado, coroa, como é que vai ser agora? Davi não estava focado com o conforto do palácio. Por isso tudo leva a acreditar realmente que Davi já era rei. Porém, Davi está voltado para quem? Para o Senhor. Então vamos lá. Tópico 1. Davi anseia por Deus. Ponto 1, vamos dizer assim. Vamos aqui analisar o versículo 1 e o versículo 2. Davi anseia por Deus. É disso que esses dois versículos estão tratando. Olha o que diz. Ó Deus, Davi faz uma declaração. Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. De madrugada já está falando que tá? Uma parte mais pela manhã. Muito cedo, de madrugada. Já se iniciou o novo dia. Apesar de não ter amanhecido, mas já é um novo dia. Então, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. É uma linguagem poética. Davi compara o seu anseio por Deus ao anseio de uma pessoa que tem sede para beber água. A minha carne te deseja muito, quer dizer, a minha vida, a minha pessoa, em uma terra seca. E Davi fala do ambiente que ele está, e cansada, onde não há água. Então Davi aproveita o momento que ele está vivendo, o cenário que ele está vivendo, e Davi está ali falando para Deus: a minha alma, a minha vida tem sede de ti. Então vamos lá. Davi começa declarando o que todo judeu nunca deveria esquecer, e nem nenhum dos servos de Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor,
nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui é uma ordenança. Não pode haver dois senhores. Apenas um Senhor. Ou nós vamos agradar um e desagradar outro. Então não podemos servir a Deus e as riquezas, não podemos servir a Deus e o mundo. Ou bem servimos a Deus ou bem servimos o mundo, que é a nós mesmos. Nós não podemos colocar no lugar de Deus ídolos, porque o ídolo não é apenas uma imagem de escultura no qual você adora. O dinheiro pode se tornar um ídolo para você. Alguém da sua própria família pode se tornar um ídolo para você. Você passa a amar aquela pessoa, a devotar aquela pessoa mais do que ao próprio Deus. Então Davi diz: o Senhor é o meu Deus. Você vai ver, ó Deus, tu és o meu Deus. E ele está cumprindo o que Deus tinha dito. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único. O escritor do Salmo 91 declara a mesma coisa. Olha o que ele diz no versículo 2. Direi do Senhor. Olha o que ele vai dizer em relação ao Senhor. Olha o que ele diz: ele é o meu Deus. Essa é a parte que eu quero me concentrar. Então, um judeu realmente piedoso, um judeu realmente temente, ele reconhecia o Senhor como seu único Deus. Ele não dividia sua adoração com mais nada. Ele se voltava apenas para Deus. E é isso que Davi está fazendo, como o salmista do Salmo 91 também faz. Ele diz: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você vai ver Davi também tendo uma mesma atitude, em ver Deus como refúgio, em Deus como fortaleza, e a sua confiança está posta em Deus. Uma vez que Davi reconhece o Senhor como seu Deus, ele o busca de madrugada. Pela manhã, muito cedo, tá? O dia ainda não raiou, mas já é um novo dia. Ele anseia por relacionamento com Deus. Como é que alguém vai dizer que anseia por relacionamento com Deus se não passa tempo com Deus? Como é que eu vou dizer que eu tenho relacionamento com Deus se eu não passo tempo com Deus? Conversando com Ele em oração, meditando na sua palavra, para que ele venha falar ao meu coração. As pessoas falam muito de Deus na atualidade, mas falar de alguém não quer dizer ter relacionamento com essa pessoa. Eu posso falar muito de alguma coisa, de alguma pessoa, e não ter relacionamento com ela. Então Davi, ele fala do Senhor. Ele diz que Deus é o seu Senhor, mas ele demonstra isso com atitudes. Isso é o reflexo de uma vida avivada. Isso é o reflexo de uma vida dirigida pelo Senhor. Ele anseia por relacionamento com Deus e aproveita o cenário do deserto onde está, que é um lugar com falta de água e alimento, para falar da sua sede por Deus. Davi estava longe, temporariamente, do lugar de adoração. Ele não estava no lugar de adoração. Então, por não estar no lugar de adoração, ele sabe, porque para o judeu, ele sabia que havia necessidade de ir até o lugar de adoração, para estar ali em contato com Deus. O judeu também orava fora do lugar de adoração. É verdade, é verdade. Mas ele sabia que havia necessidade de ir até o lugar de adoração. E ele não podia. Por quê? Porque ele está em fuga. Ele está num deserto. Ele está sendo perseguido. Então Davi não pode, mas isso não faz com que Davi se esqueça do Senhor. Uma das coisas que acontece muitas vezes conosco é nos esquecermos do Senhor. Às vezes porque estamos num momento muito bom, às vezes porque estamos num momento muito difícil, e aí nos revoltamos contra o Senhor. Mas não devemos agir dessa maneira, não devemos agir desse modo, não devemos seguir por esse caminho. Por quê? Porque esse não é um caminho correto. Não podemos se esquecer do Senhor. Não podemos lidar com Deus de acordo com circunstâncias, com situações. Uns se voltam para Deus nos momentos que está tudo bem, aí ele está ali. Outros se voltam para Deus no momento que está tudo difícil. Não podemos ter essa oscilação. Davi não. Davi está ali reconhecendo. Ele tem necessidade. Ele faz uma comparação que assim como faltava água naquele deserto e havia um anseio por água, ele ansiava por Deus. Ele ansiava por relacionamento com Deus. Aí eu me lembro do Salmo 42, o versículo 1 e 2. Olha o que diz: como o cervo, que é um animal, brama pelas correntes das águas. E aqui eu posso até colocar para você Salmo 42, versículo
1 a partir e o 2, eu vou dividir a tela aqui e eu vou usar a NVT. Como a corça anseia pelas correntes das águas. Vamos usar a NTLH, poesia do grupo de Corá ao regente do coro. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Olha que coisa linda. Então o salmista diz, alguma coisa também estava acontecendo com esse salmista, que ele não estava podendo ir no santuário do templo. Mesmo assim ele diz, Deus, eu te anseio, eu te desejo, porque era muito comum o encontro deles com Deus estar relacionado à ida ao templo. E hoje nós podemos ter um encontro com Deus também fora do templo, mas precisamos ir no templo porque é um lugar de comunhão coletiva da igreja local que pertencemos. E tem gente aí ensinando, não, você não precisa fazer mais parte de uma igreja local, você não precisa mais estar no templo. Olha como é que esses homens no Antigo Testamento tinham essa necessidade. Não porque hoje nós temos essa necessidade que não podemos falar com Deus onde estivermos, podemos. Eu posso falar com Deus em casa, eu posso falar com Deus na rua, posso pensar, levar meu pensamento ao Senhor, no trabalho. Não posso parar no trabalho para poder estar tirando um período de oração, porque está na hora do trabalho, mas nada me impede de estar em contato com Deus, falando com Deus, sentenças curtas às vezes na mente. Senhor, eu preciso que tu me ajude, estou com esse trabalho aqui para resolver, que o Senhor abençoe o trabalho das minhas mãos. Sabe, essas coisas podem ser feitas. Então o salmista aqui também diz, ó, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O cervo, um animal, tinha necessidade de tomar água. A minha alma tem sede, aí ele faz uma declaração, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Ou seja, ele também estava impossibilitado, não sei se era por causa de alguma doença, por causa de alguma perseguição, alguma coisa estava impossibilitando o salmista do Salmo 42 de ir ao templo. Mas o desejo de ter relacionamento com Deus ele não tinha perdido. E esse é o grande problema. Pessoas às vezes têm algumas situações que às vezes não pode estar continuamente no templo, é verdade. E aí, vai se afastando de Deus. Não, o salmista não faz isso. Davi não faz isso. O salmista do Salmo 42 também não faz isso. Como seria nossas vidas se ao invés de ansiar por coisas materiais, é uma pergunta, tivéssemos esse mesmo anseio pela presença de Deus? Como é que seria? O que aconteceria conosco se ao invés de vivermos focados em conquistar coisas, e mais coisas, e mais coisas, e conquistar posição, e mais posição, nós focássemos em relacionamento com Deus? Como seria a nossa vida? É momento de refletirmos sobre isso. Como é que seria a minha vida, Mário Luna, se eu focasse mais em me relacionar com Deus? Como seria a sua vida que está me assistindo? Se você é um professor da escola dominical, como seria a vida dos seus alunos se eles focassem mais em relacionamento com Deus? Como seria? Essa é uma pergunta que vai continuar ecoando até o término desse programa e vai continuar ecoando na sua mente. Muitas vezes ficamos impressionados com os feitos de Deus através de seus servos na Bíblia, mas deixamos passar desapercebida a vida com Deus que eles tiveram. Não é bonito falar de José? Não é bonito falar de Davi? Não é bonito falar de Daniel? Mas olha a vida que eles tinham com Deus. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para isso. Mas você tem tempo pelo menos para orar uma vez? Você tem tempo pelo menos uma vez no dia para abrir a palavra e meditar, mesmo que seja em 2, 3, 4, 5 versículos? Mesmo que você não consiga ler um capítulo inteiro, mas uma porção completa, com uma ideia fechada. Se é um salmo, por exemplo, Salmo 63 tem 11 versículos, você vai ter que ler ele todo. Mas não é só ler, é meditar, é tentar entender, é pedir, ilumina minha mente, Espírito Santo, para eu compreender. E aí nós olhamos para esses homens e mulheres na Bíblia e vemos Deus usando poderosamente, e aí queremos ser usados poderosamente sem relacionamento com Deus. Isso não existe.
Não tem como ter uma vida avivada se não houver relacionamento com Deus. É impossível. Então está na hora de começarmos a refletir. Será que o motivo de faltar o avivamento em nossas vidas nos dias atuais não seja porque nós estamos muito mais voltados para as coisas da terra do que as coisas do céu? Aí o versículo 2 diz assim: ainda estamos dentro da parte do anseio por Deus, para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário. Porque ele tinha presenciado a glória de Deus no santuário, sentido a presença, mas agora ele está longe do santuário. Davi não pode nesse momento ir ao santuário, pois está em fuga. Porém ele deseja ver a fortaleza e a glória de Deus. Davi não pensa nos problemas, ele pensa em Deus. O corpo de Davi está em um deserto, mas a sua mente está nos céus. Ô meu irmão, ô minha irmã, esse é o nosso maior problema. Nós deixamos a nossa mente se perder nesse mundo. Mas a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Então nós precisamos pensar mais nas coisas de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa um conselho na igreja, escrevendo para os filipenses, a carta da alegria. Paulo tem um trecho que ele está tratando da ansiedade. Ele trata disso. E olha o que ele vai falar, porque ansiedade, a pessoa fica pensando em coisas do futuro. Isso vai consumindo a ansiedade como um estrangulamento da alma. Vai estrangulando. Pensa em alguém segurando o pescoço e apertando e vai faltando ar. Isso acontece, só que com a nossa alma, um estrangulamento. E agora, ali naquele momento, Paulo escreve, olha o que Paulo diz aqui, ó. Olha o que Paulo fala aqui, ó, uma coisa interessante, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. Eu tenho aqui, inclusive, no canal, uma mensagem, uma exposição que fala sobre esse texto. E aí ele continua: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Aí Paulo deixa a recomendação final. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Veja bem, Davi não está pensando nos problemas, porque os problemas deixaria Davi o quê? Ansioso. Porque não estava no controle das mãos dele resolver. Tudo que está fora do controle das suas mãos de resolver vai te criar uma ansiedade se você não aprender a colocar isso nas mãos de Deus e deixar nas mãos de Deus. O que você precisa fazer, faça. Mas o que foge do seu controle, você não adianta. Você pode ficar a noite toda sem dormir. Você pode ficar o dia todo andando de um lado para o outro. Isso não vai mudar nada. Isso só vai trazer angústia. Isso só vai trazer desespero. Isso só vai trazer confusão na sua mente. Você vai ficar com uma mente sobrecarregada. Você vai ter um esgotamento mental que vai trazer um esgotamento físico. Porque se a sua mente ficar cansada, o seu corpo também fica cansado. Davi não se concentra no problema. Davi se concentra em Deus. Ele pensa em Deus. Ele pensa no que tem virtude, no que tem louvor. O corpo de Davi está no deserto, mas a mente de Davi não está no deserto. Está nos céus. Está em Deus. Sua confiança está no Senhor. Davi sabia do Deus que ele servia. O Salmo 91, versículo 2 diz: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Refúgio e fortaleza. Deus é refúgio e fortaleza. O cenário pode ser desfavorável, o momento pode ser desfavorável, mas se a nossa confiança estiver em Deus, nós podemos superar aquele momento. A sua vida não termina aí. A minha vida não termina numa situação desfavorável. Então não desista. Não abra mão da sua fé em Deus. Vamos em frente. Conta-se que a águia... Isso aqui é para ilustrar, trazer uma ilustração de algo que é contado
para você entender essa questão de pensar nos céus mesmo diante do deserto. Que o deserto na Bíblia muitas vezes está falando de dificuldade, de lutas, de provações. Se você pensar nos problemas que você está encontrando enquanto está no deserto, que o deserto é justamente simbolizando os problemas que você está vivendo. Então, se você ficar pensando nos problemas que você está vivendo, você vai ficar ansioso, você vai ficar sem direção, isso vai te perturbar, isso vai tirar o teu sono, você não vai ter desejo de orar. Então, você precisa entregar na mão de Deus para que a paz de Deus guarde os seus sentimentos e o seu coração. Conta-se que a águia é a única ave capaz de enfrentar uma tempestade. Ela não foge de tempestade quando ela quer. As outras aves, quando vem que está armando uma tempestade, elas procuram um abrigo. Conta-se que a águia não tem necessidade disso. A águia pode enfrentar uma tempestade. É claro, existem os seus limites. Mas a águia é uma ave que ela pode ir ao encontro da tempestade, dependendo do tipo de tempestade. Outras aves não vão fazer isso independente da tempestade. Ela pode fazer isso de 3 formas. Se conta que ela pode fazer de 3 formas. Ela enfrenta a tempestade de frente, usando todas as suas forças e vai batendo as asas. Então ela sente todo o impacto da tempestade. A tempestade está vindo. Preste atenção, a tempestade está vindo e ela está indo. Entenda isso. Sentindo todo o impacto dos ventos, trazendo um grande desgaste, mas ela vai romper. Ela vai. Ela está ali, indo, certo? Voando. Uma outra forma dela fazer isso é enfrentar a tempestade planeando. Então ela corta aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, corta, aí pra lá, aí corta de novo e vai cortando, certo? Planeando, tá? Cortando muitas vezes o vento e dessa forma os impactos não são tão fortes, mas ela está se esforçando da mesma forma também. E por fim, a terceira forma, ela enfrenta a tempestade voando para cima até ultrapassar a linha da tempestade. E dessa forma ela voa em céu limpo, tranquilamente. Então a tempestade está aqui, mas ao invés dela voar assim, ela vai subindo, 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 subindo. E aí você vai falar assim, Pastor Mário Luna, é estranho, né, isso, né? Mas tem um texto na Bíblia que até deixa algo para nos dar uma ideia. Presta atenção aqui, ó. Em Isaías, eu tô falando e me vem à mente, o Espírito Santo vai nos trazendo a lembrança, é claro, né? Só pode lembrar daquilo que você estuda, né? O Espírito Santo não vai te lembrar uma coisa que você não estuda. Mas, vamos lá. Aqui, ó. Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40, versículo, olha aqui, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia. Subirão, subirão, subirão. Então, a ideia que há aqui, ela vai subindo, 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 e a tempestade está vindo. Ela está encarando a tempestade, mas ela está encarando subindo. Chega um momento que ela ultrapassa a linha da tempestade. A tempestade está aqui e ela ultrapassa. E ela começa a voar em céu limpo. Quem já teve a oportunidade de voar de avião, sabe que às vezes o céu pode estar aí, né, fechado. E o avião ele vai subindo. E ele pode passar e ele voa por cima das nuvens. Então se estiver chovendo embaixo, ele não está pegando a chuva naquele momento. Há momentos que é possível ser feito isso. E aí talvez você diga assim, tá bom, e aí? Da mesma forma que a águia é capaz de enfrentar a tempestade voando até estar por cima dela, aqueles que vivem em um avivamento pessoal, vivem, não é tem e deixa pra lá, mas vivem em um avivamento pessoal, assim como Davi, são capazes em Deus de enfrentar os mais duros desertos. E mesmo assim continuar desejando e buscando a presença de Deus. Porque se você tiver uma vida dirigida pelo Espírito Santo, se você aprende a entregar nas mãos do Senhor aquilo que você não pode resolver, você não se volta para Deus por causa dos desertos.
O que mais acontece hoje são pessoas se voltando contra Deus porque acreditam que só porque servem a Deus não podem enfrentar os desertos da vida. E, infelizmente, algumas mensagens contribuem para essa mentalidade errada. Fazem as pessoas acreditar que o cristão não pode passar por essas coisas, porque se ele estiver passando é porque alguma coisa não está correta na vida dele. E não é assim, não funciona assim. Pode acontecer de nós estarmos vivendo uma consequência de atitudes que nós não deveríamos? Arrumamos vento para a nossa vida? Pode. Mas criar uma regra sem exceções e dizer que tudo que a pessoa está vivendo é por causa dela ter feito alguma coisa errada, ou cometido algum pecado, ou tomado alguma decisão errada, que nem sempre tem a ver com pecado, mas que está trazendo consequências, é um erro da nossa parte. Então Davi, ele não perde o seu desejo por Deus. O vento está soprando e Davi está desejando a Deus. A tempestade está em curso e Davi está desejando a Deus. Os momentos são desfavoráveis e Davi está desejando a presença de Deus. O que está acontecendo com a nossa vida cristã, com o nosso amor a Deus, a nossa fé em Deus? O que está acontecendo? Que diante de situações desfavoráveis, as pessoas não querem mais ir para o templo, não querem mais servir a Deus, não querem mais estar naquela posição que receberam. Se tem dificuldade dentro daquilo que estão fazendo na obra de Deus, algum tipo de trabalho, seja no ministério, servindo no ministério, seja como professor da escola dominical, seja um professor de seminário, esteja na mesa de oração as irmãs, se levanta algum problema, quer deixar, quer abandonar, quer pedir pro pastor, porque não vai estar mais naquela posição, quer entregar o cargo. Como assim? Então, não estamos prontos para os enfrentamentos da vida como estava Neemias através da ação de Deus na vida dele? Neemias vai construir muro, enfrenta um monte de oposição. Ele desiste não, ele conclui a obra. Paulo foi chamado por Deus. O Senhor Jesus disse, deixou bem claro, eu lhe mostrarei quanto deve padecer por amor ao meu nome. Leia lá Atos 9. E Paulo abandona, não, no final da carreira ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, ou encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, não abriu mão da sua fé, da sua confiança. Bom, se você deseja baixar o PDF desse vídeo ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, há uma forma de você fazer isso gratuitamente. Mas você também pode ser membro do canal, investindo no meu Ministério de Ensino e ao mesmo tempo baixar em um único lugar. Se você baixar gratuitamente, vídeo após vídeo, você tem que ir lá, clicar no link, ir para o meu site, clicar no link e baixar. Grátis. Mas você pode fazer isso num único lugar, onde vai estar todos os arquivos lá. Só você ir procurando e vai estar tudo direitinho no mesmo lugar. Então preste atenção nesse aviso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu Ministério de Ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem essa oportunidade de baixar gratuitamente e tem mais um detalhe. Se você também quiser ser membro do canal, basta você clicar no link que está na descrição, tá lá, seja membro, você clica e aí você vai cair numa página onde você pode assinar mensal, que é os R$15, trimestral, 3 meses, semestral ou anual. Se você fizer uma assinatura anual, você tem um desconto aí de R$60 praticamente. Então você está assinando por R$10. É apenas um valor simbólico.
Se você quiser e puder, faça. Se não, continue baixando gratuitamente e orando pela nossa vida. Vamos lá. Segundo ponto da mensagem. Primeiro ponto foi do anseio de Davi por Deus. Agora, momentos desfavoráveis não impedem Davi de louvar a Deus. Isso é uma lição tremenda. É o versículo 3 a 5. Vamos lá. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Davi diz que a benignidade de Deus é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Então Davi reconhece algo muito importante. Uma vez que Davi anseia pela presença de Deus, ele explica o motivo desse anseio. Davi afirma que a benignidade de Deus é melhor do que a vida. Ele está adorando a Deus através de seus atributos. Pastor, o que são atributos? São qualidades em relação ao próprio Deus, tem a ver com a sua essência. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, soberano, eterno, santo, justo. Começar a se numerar aqui, você vai embora, mais de 15 atributos. Vai embora, vários atributos, uma lista bem considerável. Então Davi entende isso. E conforme você vai estudando os atributos de Deus pela própria Bíblia, bondade, fidelidade, você vai vendo como é maravilhoso o nosso Deus. Tá? Então não é possível, preste atenção, ele adora, né? Ele está adorando a Deus através de seus atributos. Não é possível admirarmos uma pessoa quando não conhecemos as suas virtudes. Como é que eu vou admirar uma outra pessoa se eu não conheço as virtudes dela? Ser humano para ser humano. Agora preste atenção. Da mesma maneira, não é possível adorarmos a Deus sem conhecermos seus atributos que fazem parte da sua essência. Porque senão você tem um relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus focado apenas no que Ele pode fazer por mim. E isso não é um relacionamento, isso é um interesse. Na verdade, eu estou interessado no que Deus pode fazer. Só que um relacionamento com Deus envolve primeiro adoração. Por quem Ele é. O que Ele faz, nós o adoramos por gratidão. Nós temos gratidão, nós louvamos por gratidão. Então, se eu me relacionar com Deus apenas pelo que Ele pode fazer, é um interesse. E aí eu não estou nem aí para as virtudes de Deus. Não importa se Deus é justo, não importa se Deus é santo, não importa se Deus é soberano, não importa se Deus é bondoso, não importa se Deus é fiel, não importa. O que importa é se Ele me der o que eu quero. Isso não é relacionamento bíblico com Deus. Esse tipo de relacionamento não tem como ter com Deus. Então Davi conhece as virtudes de Deus e ele o adora dentro disso. Se nós conhecermos os atributos de Deus, a pessoa de Deus... Pastor, mas como é que eu vou conhecer a pessoa de Deus? Deus é um ser invisível, Deus é espírito. Mas ele se revelou na sua palavra. Você vai ver a bondade de Deus nos relatos bíblicos. Você vai ver a fidelidade de Deus nos relatos bíblicos. Você vai ver o amor de Deus nos relatos bíblicos. Vai estar lá inserido dentro dos relatos bíblicos. Você vai ver a onisciência de Deus nos relatos bíblicos. Você lê o Salmo 139, está lá mostrando a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. E aí? A onipresença de Deus, melhor dizendo também. E aí? Você vai ver o Salmo 91, vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Olha a onipotência de Deus. Então Deus se revela. E aí você descobre, não, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Não há ninguém que tem poder mais do que Deus. Altíssimo, não tem ninguém acima de Deus. Ele está acima de tudo e de todos. E aí você passa a adorar a Deus por quem Deus é. É o que Davi está fazendo. A palavra usada por Davi no original, no hebraico, sobre essa questão, quando ele fala ali, porque a tua benignidade, então no original, essa palavra, ela dá a ideia de cuidado, que é fruto do amor de Deus, através da sua graça. Davi diz que essa benignidade é melhor do que a vida, pois apesar do aperto que ele está passando, ter o cuidado de Deus valia mais do que a própria vida. Você já parou para pensar que você é alvo? Eu sou alvo do cuidado de Deus se eu me voltar para Ele? Você já parou para pensar nisso? E aí tem gente que no momento das lutas, das dificuldades, fala assim: Deus se esqueceu de mim. Isso é falta de conhecer a palavra de Deus.
Porque a Bíblia deixa claro que Deus não se esquece do seu povo. E mais, se Deus tivesse virado as costas para nós, o inimigo da nossa alma já teria nos destruído, porque apenas com a permissão de Deus, ele fez o que fez na vida de Jó. Imagine o que ele não faria na nossa vida se Deus virasse as costas e desse toda a liberdade para ele fazer o que ele quisesse fazer. Então não diga que Deus se esqueceu de você só porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Porque Deus não tem que fazer do seu jeito, ele faz do jeito dele, é a vontade dele, não é a minha vontade. Jesus veio aqui nessa terra para fazer a vontade do Pai, não fazer a vontade dele. No Getsemane, na hora que ele ora, momentos antes de ser entregue, ser preso, ele ora e ele diz o quê? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então não é a tua vontade, é a vontade do Senhor, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. É por isso que aqui no canal eu tenho apresentado um livro com o título Deus que Destrói Sonhos, e para muitos é um tema, ainda mais com as mensagens que se prega da atualidade, é um tema, não, e que Deus tem misericórdia, Deus me livre disso aí. Mas o Deus que destrói sonho é o Deus que não faz a tua vontade, ele faz a vontade dele. Isso é importante. Então você já parou para pensar que Davi está dizendo: o teu cuidado para mim é mais importante do que a minha própria vida. Porque saber que eu sou alvo do teu amor, para mim já... Porque um Deus que não precisa de ninguém e de nada, e mesmo assim quer ter relacionamento com o ser humano que ele criou, isso já é tudo. Agora, a parte triste é esse ser humano não querer corresponder a esse relacionamento. Como é que você se sentiria se você começasse a gostar de alguém, você que é solteiro, ou você que é casado, imaginasse que você ama a pessoa, a sua esposa, o seu marido, e ele não te correspondesse? Como é que você se sentiria? Quem sabe você lá, quando não era casado, teve oportunidade, às vezes, de ter um namoro, e de repente, ou então gostar de alguém e não foi correspondido. Como é que você se sentiu? Desprezado? Rejeitado? Como é que Deus se sente? Ah, mas Deus é Deus, ele tá acima de tudo e de todo. Ele vai até dizer, né, irmão? Às vezes a pessoa nem temor tem, vai dizer, não, ele supera. Supera. Quem perde em não se relacionar com Deus não é Deus, somos nós. Não, nós não estamos quebrando o galho de Deus e nem fazendo favor para Deus. O interessado nisso somos nós. Ele está usando do seu amor através da graça. O amor de Deus traz sobre nós a sua própria graça, seu favor imerecido. Então, Davi entende. Assim eu te bendirei enquanto viver. Davi coloca um propósito de bendizer a Deus enquanto viver, porque ele reconhece o cuidado de Deus, ele sabe quem é Deus. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Preste atenção. Davi olha para os feitos de Deus e não há como não o louvar. Você já fez uma reflexão na sua vida? Quem você era antes de Cristo? Quem você é agora? Talvez você diga, ah, mas eu nasci num lar evangélico, eu nunca participei desse mundo. Mas você já atravessou momentos de dificuldade, situações desfavoráveis. Lembrar dos feitos de Deus. Mas quem não nasceu no evangelho, né? Não nasceu num lar evangélico, melhor dizendo. Como é que você chegou até aqui? Mas o Senhor não te guardou, o Senhor não te livrou. Então Davi está dizendo, assim eu te bendirei enquanto viver. Ele faz aqui, ele está fazendo um encerramento no sentido assim, de ideia. Ele está encerrando um pensamento dizendo, a tua benignidade é melhor do que a vida. Assim eu te bendirei enquanto viver. Bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmista do Salmo 103. Ele diz que assim como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece do seu povo. Você já parou para pensar nisso? Davi olha para os feitos de Deus e não há como não louvar. Levantar as mãos continua apontando para a adoração desse adorador, que não se limita às circunstâncias da vida, mas sim ao fato de reconhecer a essência de Deus. E não é levantar as mãos por levantar.
Porque alguém pode levantar as mãos e não estar adorando a Deus de verdade. Mas é as mãos levantadas ser o fruto de um coração voltado para Deus. A adoração não começa com as mãos levantadas. A adoração não começa com o que a gente vai cantar. A adoração começa dentro de nós. Ela tem que vir da nossa alma. Uma pessoa pode cantar durante o culto e não está adorando a Deus de verdade. Louvar durante o culto e não está louvando a Deus de verdade. Levantar as mãos e não está louvando e adorando a Deus de verdade. Porque as atitudes dela não condiz com o que ela está fazendo naquele momento. A minha alma se fartará como de tutano e gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Alegre. Não é murmurar. Não havia como desfrutar uma refeição sacrificial no meio do deserto. Porque quem estuda sabe que havia sacrifícios que o ofertante podia participar. Ele não tinha como participar. Mas a sua alma se deleitou com iguarias espirituais que nem mesmo os sacerdotes poderiam provar. É uma comparação. Olha o que diz Levítico 3, 16, 17. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, de cheiro suave. Toda gordura será do Senhor. E ele fala aqui sobre a minha alma se fartará com tutano e gordura. Preste atenção. Então a parte de gordura era do Senhor, deveria ser queimada no holocausto. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações e em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis, porque seria do Senhor a parte da gordura. Tutano e gordura representam comidas mais finas. Davi fala isso para poder exemplificar comidas mais finas. Ele está falando o seguinte, mesmo diante daquele cenário desértico, aquele ambiente desértico, Davi está se fartando da presença de Deus. Por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. Davi não estava aprendendo a ter relacionamento com Deus no deserto. Davi já tinha relacionamento quando entrou no deserto. Existem pessoas que só querem buscar relacionamento com Deus nos momentos difíceis da vida. Ou só nos momentos melhores da vida. Davi não. Davi já tinha um relacionamento com Deus. Quando eu aceitei a Jesus há mais de 30 anos atrás, era muito comum cantar um corinho, que muitos de vocês que estão assistindo até devem conhecer. Foi na cova do leão que Daniel orou. Daniel já orava antes da cova há muito tempo. Daniel já tinha relacionamento com Deus há muito tempo. Eu acho que seria bem difícil Daniel começar a orar na cova. Tá? É claro que eu não estou aqui para defender que a oração de Daniel é que impediu Daniel de poder ser devorado pelos leões, ou seja, os seus feitos, as suas obras, não. Mas o relacionamento que ele tinha com Deus, Deus assim quis livrar seu servo, mas ele já tinha relacionamento. E eu não estou dizendo que Daniel não pode ter feito uma oração na cova, mas eu estou mostrando que não foi na cova que Daniel começou a orar. E tem gente que só quer orar na cova. Só quer começar relacionamento com Deus no aperto. E Deus já sabe que essa pessoa é assim. Se tá tudo bem, ele não tá nem aí para Deus. Aperta, aí ele se volta para Deus. Aí parece até que algumas pessoas precisam viver só no aperto justamente para se voltar para Deus, para não se perder. É assim que você quer viver? É assim que eu quero viver? Pense um pouco sobre isso. Tô dizendo que quem vive no aperto o tempo todo é porque se tiver na bênção vai abandonar a Deus. Mas eu tô mostrando que tem gente que só se volta. Há casos, não são todos, que só volta para Deus assim. Então tutano e gordura representam as comidas mais finas. Isaías 25:6 diz assim, ó: e o Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos. Veja aí, ó. Com vinhos puros, bem purificados. Aqui está falando de uma linguagem figurada para entender. Deus saciando o seu povo. Davi estava saciado de Deus mesmo no deserto. Tem falta de água, mas Davi está saciado. Tem falta de alimentação, mas Davi está saciado. Vamos trazer isso para os nossos dias? Tem falta de saúde, mas nós estamos... A pessoa está saciada, o servo está saciado. Tem falta de emprego, mas está saciado em Deus. Tem a necessidade do emprego, tem a necessidade da saúde, tem a necessidade da estrutura familiar, mas em Deus ele está saciado. Em vez de murmurar,
Botar tudo na conta de Deus, que a gente tem essa mania. Arruma os nossos problemas, arruma os nossos conflitos e depois quer botar na conta de Deus. Tomamos decisões sem consultar a Deus antes, sem perguntar a Deus antes, no sentido de estar baseado no que a Bíblia ensina, e depois quer botar na conta de Deus. Davi não murmura, como é a nossa tendência quando as coisas dão errado. Davi cantou louvores ao Senhor. Tem gente que murmura nos momentos que as coisas dão errado e não louva a Deus quando as coisas dão certo. Às vezes toma um mérito para si, acham que foi a sua sabedoria, a sua esperteza, a sua inteligência, os seus contatos, os seus fechamentos, como é usado aqui no Rio de Janeiro. Ah, eu tenho um fechamento com fulano. Se Deus não permitir, ninguém vai fazer nada por nós, então nós dependemos exclusivamente de Deus. E o último tópico dessa mensagem, o último ponto diz: uma vida pessoal avivada faz Davi sempre se lembrar de Deus. Então as circunstâncias desfavoráveis não impedem Davi de louvar a Deus. Davi anseia por Deus, primeiro ponto. As circunstâncias desfavoráveis não impedem Davi de louvar ao Senhor. E por fim, uma vida pessoal avivada faz Davi sempre se lembrar de Deus. Versículos 6 a 8. Olha o que diz. E quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Desde o amanhecer, que nós vimos já, Davi busca a Deus e lembra-se dele, meditando sobre ele nas horas silenciosas da noite. O salmista concentra seus pensamentos e desejos no Senhor, tanto de manhã cedo, de madrugada, Salmo 63:1, quanto à noite, Salmo 63:6, que é o que nós estamos aí. A alma de Davi está imersa na presença de Deus e a sua memória é repleta de momentos maravilhosos. Só Davi sabia as experiências que ele tinha tido com Deus. Só Davi sabia. E quais são as experiências que você tem tido com Deus para se lembrar nos momentos difíceis que o Deus que te livrou lá é o Deus que te livra agora? A ajuda divina no passado traz confiança e alegria no presente. E a meditação é uma fonte de louvor que brota dos seus lábios. Lembra que quando ele se apresenta a Saul para lutar com Golias, e Saul diz: tu não pode ir. Ninguém queria ir e alguém aparece para ir. Saul ainda quer botar um impedimento para ir, porque ele olha e fala assim: como é que esse menino vai lutar contra Golias, que luta desde a sua juventude? E aí Davi conta a sua experiência, que ele já tinha lutado com urso e com leão. Tudo leva a crer que isso foi depois da unção que ele recebeu por Samuel na casa do seu pai. Que aí o texto não vai relatar, mas tudo leva a crer que o Espírito Santo já tinha entrado na vida de Davi, porque é dito que o Espírito Santo passou a habitar, passou a estar ali presente na vida de Davi. Não no sentido igual no Novo Testamento, de habitação para todos os crentes, mas de alguma forma o Espírito Santo, em algumas pessoas no Antigo Testamento, ele se manifestava dessa forma. Então Davi conta a sua experiência. Urso e leão já tinha enfrentado. Então é bom você se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida no passado. E isso faz com que você o louve mesmo diante dos desertos. Segundo Derek Kidner, as dificuldades que Davi enfrentou lhe deram rios no deserto, onde há sequidão, e mel da rocha. É uma forma figurada de falar. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. À direita do Senhor é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Sombra das tuas asas. O versículo 1 diz: aquele que habita, habitar tem a ver com relacionamento. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lugar de refúgio, de proteção. Recordando a presença e a excelência de Deus, Davi reconhece a fidelidade e a constância da sua ajuda. Ou seja, Deus está sempre pronto para dar livramento. E se ele não der um livramento no sentido de chegar o momento de uma pessoa partir, é porque encerrou ali o momento de vida daquela pessoa. Chegou aquele momento do seu servo. Estou falando de servo de Deus. Falando de gente que fica procurando a morte, apesar de Deus saber que aquela pessoa estaria fazendo aquilo, mas eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando daquele servo que chega um momento e alguém fala assim, como Estevão, por exemplo. Alguém pode falar: nossa, tinha tanta coisa ainda que Estevão poderia fazer para Deus, mas o tempo dele era aquele.
A carreira dele era aquela. Chegou o tempo. Nós não sabemos, nós não entendemos muitas coisas. Então Davi reconhece a fidelidade e a constância de sua ajuda. Para ele, estar debaixo das asas de Deus é o lugar mais seguro, mesmo em um deserto hostil como o de Judá. Quantas coisas, quantos animais poderiam, a sequidão. Embora tenha sido forçado a fugir da corte, abandonando o trono e o povo, ele encontra razões para celebrar. Quem é que vai celebrar no momento que está sendo perseguido? Davi. Como é possível celebrar no momento da perseguição? Tendo uma vida avivada, cheia do Espírito de Deus. 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. A alma de Davi tem um vínculo íntimo com Deus. E ele reconhece que é a proteção divina que lhe garante vitória. Não é a força do seu braço, não é a sua sabedoria, não é a sua estratégia de saber andar no deserto. Tem gente que acha, não, tô me livrando porque eu sei como fazer. Não. Davi tinha dependência de Deus. O orgulhoso, soberbo, acha que tudo é feito através do que ele está fazendo. Da sua própria sabedoria. Davi não. Davi reconhece que a mão do Senhor o está guiando. A vitória dele era por causa da proteção de Deus. Se você quiser ser uma pessoa que tenha relacionamento com Deus, você nunca pode atribuir aquilo que você vai conquistando às suas próprias forças, porque isso rouba a glória de Deus. E Deus não vai intervir na vida de alguém, operar, entrar na causa em questão da vida de alguém que quer glória para si. Deus não dá a sua glória para ninguém. Ele não está preso às riquezas do seu reino, ao conforto do palácio, à casa real, à coroa ou mesmo à sua vida, mas sim à presença de Deus. A presença de Deus para Davi é o mais importante. Seu relacionamento com Deus. Mesmo no deserto pensando na fidelidade de Deus, mesmo no deserto pensando no amor de Deus. Deus, como tu é amoroso. Pensando no que Deus já havia feito por ele. E quando a gente ainda não tem experiências assim, de fazer grandes lembranças, a gente vai ver na Bíblia e falar, Deus, eu ainda não tive uma oportunidade como essa aqui, que teu filho passou, teu servo passou. Filho que eu tô falando, os servos de Deus, seja Davi, Daniel e outros mais, José, Josué, Moisés, enfim. Mas tá aqui, ó, ele passou. Bom, que tal uma arte digital para o evento da sua igreja? Não está chegando congresso de irmãs, congresso de jovens, congresso de adolescente, festividade da igreja? Preste atenção nesse aviso, tá? Preste atenção. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Então você tem aí a oportunidade caso você esteja precisando. Conclusão do nosso Entendes Tu que Leis de hoje. Depois de tudo que aprendemos nessa exposição bíblica, devemos refletir como seria diferente nossa vida se priorizássemos nosso relacionamento com Deus. Aqui é com Deus. Você não acha que seria diferente? Davi está no deserto, está louvando a Deus. Davi está no deserto, está adorando a Deus. Davi está no deserto, está ansiando por Deus. Os momentos difíceis da vida de Davi não impedem Davi de estar fazendo isso. Então, se nós priorizássemos o nosso relacionamento com Deus, não seria diferente? Aprendemos que Deus dispõe da sua graça para que tenhamos oportunidade de se relacionar com Ele. E mesmo atravessando momentos tão difíceis como Davi, nossa comunhão com Deus deve impedir que os impactos das circunstâncias desfavoráveis nos paralisem ou mesmo nos afaste de Deus. Uma vez que eu tenha um relacionamento de fato com Deus, uma vida avivada em Cristo Jesus através da ação do Espírito Santo, isso vai fazer com que os momentos difíceis da minha vida
não venha nem me impedir de ter relacionamento com Deus, me paralisando ou até mesmo me afastar de Deus. Por isso, necessitamos de um avivamento em nossa vida pessoal, certo? Bom, vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa. Entendes tu que lês Mateus capítulo 16, versículos 14 a 20, a nossa exposição, com o tema o avivamento e a missão da igreja. A igreja tem uma missão, tá? Recomendação de vídeo, lembrando a você o vídeo sobre oração. O que você precisa saber sobre oração? Eu te aconselho a assistir esse vídeo, vai ficar na tela no final aí para você assistir, tá bom? Recomendação de livros, link na descrição, se você quiser adquirir. Aviva a tua obra, já que falamos aqui também de uma vida avivada. O Avivamento no País de Gales, um grande livreto, uma bênção. A História do Avivamento Azusa. Por que tardo pleno avivamento? Esse livro aqui também traz assim uma forma de refletirmos o que está impedindo um verdadeiro avivamento nos nossos dias. E o Deus que destrói sonhos, que eu já citei durante aqui a exposição bíblica. Bom, vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento. Não deixe de divulgar o canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações. É importante que você faça isso. Não deixe de fazer, tá? Comente o que você achou dessa exposição. E você, diga aí pra mim, escreva aí nos comentários. Você não acha que se pensássemos mais nas coisas do céu e desejássemos mais relacionamento com Deus, nossas vidas não seriam muito diferentes? Fale aí. Vamos pensar sobre isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui realizando, Pai querido, o programa Entendes Tu o que Lês? Senhor, nesse momento, que nós possamos ter uma vida pessoal avivada. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos comportar como Davi se comportou através do Senhor. Porque o que Davi fez não foi na força do braço dele, mas foi através do relacionamento que ele teve contigo e o Senhor operou. Que nós possamos, Senhor, te louvar, te adorar, independente das circunstâncias. Que possamos ter anseio por ti, Senhor. Que possamos, Senhor querido, Senhor amado, a cada dia buscar a tua presença. Que o teu relacionamento, Senhor, que o relacionamento contigo seja a nossa prioridade de vida em todos os aspectos. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E pense, medite nisso. Se eu tivesse um relacionamento mais profundo com Deus, minha vida não seria diferente? Pense nisso. Que o Senhor abençoe, te guarde. Tô deixando aí o vídeo de recomendação na próxima tela e até o próximo programa. Entendes tu o que lês?